Olá, seja bem-vindo à nossa última aula do terceiro bimestre de Geografia, cujo tema é Cadeias Produtivas e Agricultura. Bom, como o nome mesmo já sugere, nós vamos falar nesta aula sobre a questão das cadeias produtivas, ou seja, como que se dá a produção, principalmente voltado para a agricultura. Vai ser abordado também outras fontes da nossa economia brasileira, mas a base é a agricultura, que inclusive é a maior fonte de renda da nossa economia, do nosso PIB. Bom, espaço geográfico e as cadeias de produção. Bom, devido ao nosso meio de vida, a nossa forma de vida atualmente, principalmente no mundo globalizado, capitalista e também até de certa forma consumista, nós necessitamos de uma cadeia de produção muito grande, pois hoje em dia o ser humano no seu início ele precisava caçar e se alimentar, certo? Basicamente falando sobre a questão de cadeia alimentícia, que vai comportar a agricultura e a pecuária, certo? Que são as nossas maiores fontes de alimentação, certo? Hoje em dia nós já não temos como fazer isso, pois o ser humano ele precisa movimentar a nossa cadeia econômica, né? Ou seja, nós precisamos trabalhar quando nós chegamos na vida adulta e as crianças precisam ir à escola, certo? Isso tudo faz com que nós tenhamos um meio de vida muito agitado, um dia muito corrido, certo? No nosso dia a dia. Então, essa logística hoje de produção, ela é toda feita por outras pessoas e algumas delas estão no campo, certo? Você necessita de pessoas no campo para fazer a produção da agricultura e da pecuária para garantir a alimentação das pessoas que vivem em zona urbana, certo? Até por questões de espaço e também por questões econômicas, né? Afinal, é muito mais barato você conseguir uma grande quantidade de terra numa zona rural do que numa zona urbana. E como eu já tinha citado anteriormente, a população economicamente ativa e os setores econômicos, População economicamente ativa é o PEA, tá? De um país. E nós vamos aqui tratar do setor primário, certo? Que é basicamente a agricultura, o extrativismo. Aqui no nosso estado nós temos muito extrativismo, principalmente produtos não madeireiros, tá? Feito de certa forma artesanal, não industrial, certo? Só um detalhe que é bem característico do nosso estado e da nossa região norte e da região amazônica. Então essas pessoas economicamente ativas, elas vão elevar a economia do nosso país, afinal elas vão produzir, elas vão trabalhar, ou seja, elas vão contribuir economicamente para o país, certo? Dando sua força de trabalho, e através dos impostos, elas também vão consumir, o que também vai gerar impostos para o Estado e também vai gerar renda para as pessoas que estão comercializando produtos a elas. Quando falamos do setor primário, principalmente na situação econômica do país, nós também temos que falar sobre a industrialização que se tem na agricultura e também até no extrativismo, certo? Claro que nós vamos ter também o produtor rural, o pequeno produtor da agricultura familiar. Já o setor secundário é justamente as indústrias, certo? Mas, professor, a indústria da agricultura que o senhor acabou de citar, não. Quando nós falamos em indústria no geral, geralmente estamos falando dos setores da indústria automobilística, que fica lá no ABCD Paulista. Nós estamos falando das indústrias de produtos eletrônicos ou de fabricação de motos, por exemplo, que fica em Manaus, na Zona Franca de Manaus, certo? E também espalhada por todo o Brasil. Afinal, o Brasil ele tem uma indústria muito ativa quando se trata da América Latina. Claro que não compete nem chega perto do que nós temos na China, mas devido a várias isenções fiscais que o Brasil dá para quando se estabelece uma indústria, em comparação a quem importa os seus produtos, por isso que o Brasil vai ter uma indústria de certa forma bem estabelecida. É claro que cada vez mais perde competitividade com a China, que é basicamente a fábrica do mundo, mas ainda assim o Brasil é bem competitivo em relação aos outros países da América do Sul. E o setor terciário é justamente o setor de comércio e de produtos, Se você tem uma loja que tem compra e venda de mercadoria, você vai estar no setor terciário. Se você, por exemplo, tem um restaurante industrial que atende a uma escola, por exemplo, vende marmita a uma empresa de engenharia civil, por exemplo, vende quentinha, Você tem uma empresa que faz instalação de portas, por exemplo, entendeu? Se você tem uma empresa se você é um mecânico que presta serviço para alguma empresa grande, você está sim no setor terciário, você está prestando serviços, cadeia produtiva e agroindustrial.
Bom, é nisso que muitas pessoas são críticas à nossa forma de produção aqui no Brasil. Como eu disse anteriormente, o Brasil ele é bem competitivo aqui na América Latina e na América do Sul em relação aos outros países, certo? Mas ele ainda não é tão competitivo quanto a China, por exemplo. E por que isso acontece, professor? Primeiro que nós não somos capazes de produzir a matéria-prima, certo? Como outros países. Ou então, se nós somos capazes de produzir a matéria-prima, nós só as extraímos e vendemos para outros países que podem sim beneficiá-las. Isso se aplica a nossos três setores que eu citei anteriormente, com exceção da agricultura, que nós já sim vendemos muitos produtos beneficiados, né? Carne, por exemplo, de bovina ou carne de animais no geral, ou também a questão de produtos de origem vegetais, tá? Que nós já vendemos sim com certo beneficiamento para outros países. Mas nos outros setores, principalmente, nós vemos muita extração de matéria-prima que se vai para outro lugar, se beneficia lá e o Brasil compra, é, as empresas brasileiras e as pessoas no geral compram já beneficiado, já um produto final bem mais caro, que vai causar um desnível na nossa balança comercial. O que é isso, professor? É justamente quando você vende um produto barato, aquela pessoa vai trabalhar aquele produto e você vai comprar mais caro. Ou seja, aquela pessoa saiu ganhando mais dinheiro do que você nessa transação comercial. Isso também acontece com os países, tá? Isso se dá o nome de balança comercial de um país em relação ao outro, tá, gente? Isso é muito importante para definir a economia e os rumos econômicos que esses países vão ter. E essa troca de produtos, ela não acontece somente entre países, ela acontece inclusive dentro de uma própria cidade. O homem do campo ele pode muito bem comprar tratores e veículos que ele vai necessitar na zona rural, ele pode ir lá na zona urbana do mesmo município e comprá-los para poder estar utilizando e melhorar a mecanização da sua agroindústria que ele vai possuir na zona rural, certo? Assim como também a zona urbana vai se beneficiar das matérias-primas que saem da zona rural, certo? E a gente sempre foca muito na questão alimentícia, certo? Do que vai sair da zona rural para a zona urbana, justamente para ser beneficiada. E ainda sobre a questão de matéria-prima versus o seu beneficiamento, o café ele é um produto diferente do que eu tinha citado anteriormente. Ele já vai contra a maré, né? Ele é produzido a matéria-prima aqui no Brasil. Muitas vezes nós o exportamos já beneficiado, já é um produto que nós dominamos há muitos e muito tempos. Há séculos atrás o Brasil já era um grande produtor de café no mundo e hoje não deixa de ser ainda. E ainda tem esse melhoramento, né, que é o beneficiamento do próprio café, ó, torrado moído, o café solúvel também. Porém, esse modelo ainda recebe críticas, porque os cafeicultores, né, os produtores de café, eles não recebem. Claro que sempre quem vai produzir o café, dificilmente vai ser as pessoas que vão beneficiá-los, certo? Porque quem vai beneficiar já é a grande indústria, não as pessoas que plantam café, certo? Assim como também acontece com a soja. Então essas pessoas já vão receber bem menos dinheiro do que quem está vendendo café beneficiado, certo? E quem vai receber menos ainda são os trabalhadores da zona rural que trabalham na plantação de café. Isso faz nós pensarmos sobre a agricultura e a indústria, né? Como eu já tinha citado anteriormente, bem lá no início da aula, quando se fala na agricultura, principalmente no Brasil, nós já pensamos logo na indústria que já é bem estabelecida aqui no nosso mercado interno e externo, certo? E uma das grandes produções que nós temos também é a laranja, que já é um produto, eu digo produto, né? Porque aqui na indústria ela é considerada um produto, certo? Que já é muito tempo trabalhado aqui no nosso país. E como eu tinha citado, a indústria acaba por determinar a produção, certo? Não só no que se vai ser produzido, e também como e quanto vai ser produzido, pois muitas vezes o produtor, ao invés de, por exemplo, buscar um empréstimo a um banco que é muito complicado e tem muita burocracia, o que muitas vezes o homem do campo não está preparado para isso, pois muitas vezes ela já vai pagar antecipado pelaquela produção, o que vai fragilizar o produtor, pois ele tem que entregar aquela demanda que ele já recebeu algumas safras antes. E como sempre a indústria ela vai necessitar de espaço, na agricultura também não é diferente, nós cada vez mais trabalhamos o melhoramento genético das árvores e das plantas, principalmente frutíferas, né, e das sementes, principalmente com as empresas que nós temos, algumas estatais ou de economia mista. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o tema atual?
justamente a situação de com o melhoramento de sementes você consegue fazer produções entre safras, ou seja, no momento que você não poderia produzir o açaí, por exemplo, você já vai conseguir produzi-lo. Ou seja, vai garantir renda para ele durante todo o ano e não somente uma renda ali de um espaço de tempo que depois ele vai ficar com esse espaço ocupado pelas árvores frutíferas que não estão produzindo nada, certo? E ele também vai ficar, além de ter esse espaço físico ocupado, ele também vai ter um tempo sem renda, né? Porque ele não vai estar produzindo frutos. Bom, a distribuição, né, boa parte disso que eu citei anteriormente, até da questão da agricultura, para quem não sabe, a maior parte do que é produzido na agricultura aqui no Brasil, muitas vezes vai para a alimentação do gado. Afinal, nós temos um rebanho muito grande de cabeças de gado no Brasil, certo? Já chegou momentos que nós tivemos mais cabeça de gado no Brasil do que até mesmo de pessoas, para vocês terem ideia da quantidade enorme de espaço geográfico que nós ocupamos com a criação de gado e também de logística que isso necessita, tá? Principalmente da alimentícia. Nós também temos a criação de galinhas, né, de aves, e também temos a criação de porco, né, que é bem comum, assim, popularmente falando, né. E isso vai gerar uma logística muito grande, então boa parte da nossa agricultura é, sim, considerada para alimentação do gado, certo? Isso é até um dos argumentos de ONGs que trabalham com vegetarianismo ou com veganismo, né? De que nós produzimos boa parte e degradamos boa parte do meio ambiente em relação a isso, né? E toda essa criação de gado, principalmente no Brasil, acontece porque nós temos muitos terrenos planos. Aqui no norte mesmo e aqui no Pará, nós somos um dos maiores produtores de gado do Brasil e nós temos o nosso terreno é muito plano e o que vai facilitar, porque o gado ele não vai se estressar tentando subir montanhas, né? Isso faz com que ele fique mais musculoso. Mas professor, isso é ruim? Sim, para a criação de gado, quanto mais musculoso o gado for, mais dura vai ser a sua carne. Afinal, você já deve ter comido alguma carne que é considerada músculo, né, que vende em açougue, você já deve ter percebido que essa carne é bem mais dura, o que não agrada a vocês que são consumidores de carne, né, e a mim também o consumo do mercado no geral, certo? No mundo inteiro. E ainda sobre a questão de produção da agricultura para alimentação de gado, né, principalmente, nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte da produção de milho é sim para alimentação de gado, certo? O que não é nem de certa forma a alimentação natural desse animal, o que acaba acarretando no consumo desses animais de antibióticos, porque eles acabam se infeccionando, o que faz o animal cada vez mais se inchar e gera muita reação alérgica na população que se alimenta desse gado, né? Afinal, lá eles são criados muito no sistema de confinamento, ou seja, o gado não é criado abertamente como no Brasil. Ainda bem que essa forma de produção de carne não é a forma que o Brasil adotou, afinal nós temos muito espaço geográfico, né? Não temos tantas a população nossa não é tão grande quanto a dos Estados Unidos em relação ao espaço geográfico, então nós podemos nos dar ao luxo de ter grandes campos para a produção de animais. E aí nós temos também aqui a nossa relação de países, dos maiores países produtores de milho do mundo, certo? Aqui nós vamos ter o mundo no geral, temos os Estados Unidos em primeiro lugar, depois a China, que também é grande consumidora desse produto, o Brasil, que também é um grande produtor, o maior da América do Sul. E aqui nós vamos ter os maiores estados produtores de milho do nosso Brasil, certo? O Pará é um dos grandes produtores, Mato Grosso. Nós vemos aqui que basicamente muitos estados do Brasil, inclusive na região do Nordeste, que não é conhecido, o Nordeste não é conhecido por uma produção de agricultura tão forte assim, e ele mesmo assim ainda produz grande quantidade de milho, né? Então o que mostra que o milho é um produto bem maleável, certo? E bem fácil de se produzir, né? Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau.